Você já ouviu falar da crise da AIDS, mas sabe como ela se tornou uma das epidemias mais devastadoras da história? Hoje, vamos mergulhar em uma narrativa poderosa, explorando como tudo começou, como o mundo reagiu e o impacto profundo que essa crise teve na sociedade. Prepare-se para entender não apenas os fatos, mas também as histórias humanas por trás dessa luta, que ainda não acabou. E antes de começarmos, inscreva-se no canal para não perder conteúdos tão importantes como este. No final dos anos 1970, médicos nos Estados Unidos começaram a notar casos misteriosos de doenças raras em pacientes jovens e saudáveis. Inicialmente, os casos foram associados a homens gays, o que gerou o termo equivocado câncer gay. Esse rótulo não apenas refletia a ignorância da época, mas também contribuiu para um estigma profundo contra as vítimas. No entanto, não demorou muito para que a epidemia mostrasse que ia muito além. Em pouco tempo, milhares de pessoas estavam adoecendo e morrendo de formas inexplicáveis. Era só o começo de um pesadelo global. Em 1981, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos relataram oficialmente os primeiros casos de uma doença que parecia atacar o sistema imunológico. O que começou como uma investigação local, logo se tornou uma preocupação internacional, quando casos similares começaram a aparecer na Europa, África e Ásia. O vírus, que inicialmente parecia restrito a determinados grupos, revelou-se uma ameaça para todos: homens, mulheres, crianças. Ninguém estava a salvo. Mas, mesmo com a escalada alarmante, o mundo demorou a reagir. A desinformação e o preconceito marcaram os primeiros anos da epidemia. Muitas pessoas acreditavam que a AIDS era uma punição ou algo que só afetava grupos marginalizados. Essa mentalidade atrasou tanto o financiamento para pesquisas quanto a criação de campanhas de conscientização. Enquanto isso, o número de mortos crescia de forma assustadora. Em 1983, pesquisadores finalmente isolaram o vírus causador da doença, o HIV. Essa descoberta foi um marco, mas também trouxe à tona outra questão perturbadora: o vírus já estava se espalhando silenciosamente há décadas. Nos anos seguintes, a epidemia mostrou sua verdadeira face. O HIV estava presente em diversos continentes e avançava de forma silenciosa, principalmente em países com poucos recursos para identificar e controlar sua propagação. Na África, a situação era ainda mais grave. Lá, o vírus estava devastando comunidades inteiras, deixando milhares de crianças órfãs e comprometendo gerações inteiras. Na América Latina, o número de casos começou a crescer rapidamente, enquanto na Ásia, o problema ainda era subestimado. A AIDS estava deixando de ser apenas uma crise de saúde pública para se tornar uma crise social e econômica. Aos poucos, governos e organizações internacionais começaram a perceber que o silêncio era tão mortal quanto o próprio vírus. Nos Estados Unidos, ativistas e organizações como o ACTUP ganharam força, exigindo respostas mais rápidas e financiamento para pesquisa. Paralelamente, artistas e celebridades começaram a usar sua visibilidade para chamar a atenção do mundo. Campanhas chocantes e emocionantes começaram a surgir, mostrando o impacto devastador da doença e lutando contra o estigma que isolava os infectados. Mas a luta estava apenas começando. No final da década de 1980, a epidemia de AIDS já havia alcançado proporções alarmantes.
Estimava-se que milhões de pessoas estavam vivendo com o vírus ao redor do mundo, muitas sem saber. O medo e a desinformação ainda eram predominantes e, em vários lugares, as pessoas evitavam contato com os infectados, temendo uma contaminação que, na verdade, não ocorria em situações cotidianas. Enquanto isso, a comunidade científica trabalhava incansavelmente para entender como o HIV se comportava e para desenvolver tratamentos eficazes. Em 1987, surgiu a primeira grande esperança, o AZT, um medicamento capaz de desacelerar a replicação do vírus no corpo. Apesar de promissor, o remédio era caro e tinha efeitos colaterais severos, tornando-o inacessível para grande parte da população. Mesmo assim, foi um marco, pois mostrou que era possível combater o vírus. Ao mesmo tempo, campanhas de prevenção começaram a ganhar força, com foco no uso de preservativos, práticas de sexo seguro e no não compartilhamento de seringas. Era uma tentativa de frear o avanço da epidemia, enquanto a cura permanecia distante. Nos anos 1990, a crise da AIDS entrou em uma nova fase. A epidemia estava mais visível do que nunca, mas com ela também veio um aumento na solidariedade global. Foi nessa década que se intensificaram os esforços para conscientizar as pessoas e desmistificar o HIV. Eventos como o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, criado em 1988, ganharam força, unindo líderes, celebridades e a sociedade em um objetivo comum: educar e reduzir o preconceito. Mesmo assim, o número de mortes continuava a crescer. Em 1995, a AIDS tornou-se a principal causa de morte entre adultos de 25 a 44 anos nos Estados Unidos. Enquanto isso, a África continuava sendo o epicentro da epidemia. Em países como África do Sul e Zimbábue, a doença devastava famílias inteiras. Muitos governos, principalmente em países mais pobres, eram lentos em reagir, enquanto a ajuda internacional ainda era insuficiente. Apesar dos avanços nos tratamentos, como os primeiros coquetéis antirretrovirais, a desigualdade no acesso aos medicamentos tornava evidente a injustiça social por trás da crise. Essa disparidade levantou debates importantes sobre saúde pública e direitos humanos, que ecoam até hoje. No final dos anos 1990, um avanço significativo trouxe esperança à luta contra a AIDS. O desenvolvimento dos coquetéis antirretrovirais revolucionou o tratamento da doença. Esses medicamentos combinados ajudavam a suprimir o vírus no organismo, permitindo que as pessoas infectadas vivessem por muito mais tempo com qualidade de vida. Porém, o custo elevado desses tratamentos ainda era uma barreira para milhões de pessoas, especialmente em países de baixa renda. Essa desigualdade acendeu o debate sobre a necessidade de acesso universal a medicamentos essenciais. Ao mesmo tempo, a conscientização global começou a ganhar força. Campanhas como a Red Ribbon, Fita Vermelha, se tornaram símbolos da luta contra a AIDS. Grandes eventos beneficentes, como o concerto Live Aid e iniciativas de organizações como Médicos Sem Fronteiras, colocaram o tema em destaque. Além disso, personalidades públicas que assumiram sua condição, como o astro do basquete Magic Johnson, ajudaram a quebrar estigmas e mostrar que a AIDS não escolhia vítimas por orientação sexual, classe social ou nacionalidade. A mensagem era clara: a prevenção e a informação eram as armas mais poderosas contra o vírus. Com a chegada dos anos 2000, a luta contra a AIDS atingiu novos marcos. Em 2003, o Plano de Emergência do Presidente dos Estados Unidos para o Alívio da AIDS, PEPFAR, foi lançado, destinando bilhões de dólares para combater a doença em países de baixa renda, especialmente na África. Esse esforço global começou a mostrar resultados, reduzindo drasticamente as mortes relacionadas ao HIV em muitas regiões. No mesmo ano,
o Fundo Global de Combate à AIDS, Tuberculose e Malária foi criado, unindo governos, organizações e empresas em um objetivo comum: salvar vidas e frear a epidemia. No entanto, novos desafios surgiram. Em muitos lugares, o estigma continuava impedindo que pessoas procurassem diagnóstico e tratamento. Além disso, o número de novas infecções permanecia alarmante, especialmente entre jovens e grupos marginalizados, como trabalhadores do sexo e usuários de drogas. Era evidente que, apesar dos avanços, a crise ainda estava longe de terminar. Campanhas globais passaram a intensificar o foco na educação, incentivando o uso de preservativos e promovendo testes regulares para detectar o HIV. O discurso de que viver com HIV não é o fim começou a ganhar mais força, ajudando a mudar a perspectiva das pessoas sobre o diagnóstico. A partir de 2010, avanços científicos começaram a transformar ainda mais o cenário da luta contra o HIV. Uma das maiores revoluções foi o uso da profilaxia pré-exposição, conhecida como PrEP, uma medicação que previne a infecção pelo HIV em pessoas que ainda não contraíram o vírus. Estudos mostraram que a PrEP era altamente eficaz, especialmente quando combinada com outras medidas preventivas, como o uso de preservativos. Essa descoberta trouxe nova esperança, mas também destacou a necessidade de políticas públicas eficazes para garantir acesso à medicação. Ao mesmo tempo, a ideia do tratamento como prevenção ganhou força. Pesquisas confirmaram que pessoas vivendo com HIV, quando tratadas corretamente e com carga viral indetectável, não transmitiam o vírus para parceiros sexuais. Essa mensagem deu origem ao movimento UU, indetectável é igual a intransmissível, que não apenas ajudou a combater o estigma, mas também incentivou mais pessoas a buscar tratamento. Apesar disso, em muitas regiões, especialmente em países em desenvolvimento, o acesso a medicamentos e testes ainda era insuficiente, mostrando que a desigualdade permanecia um grande obstáculo na luta contra a epidemia. Apesar dos avanços no tratamento e na prevenção, o desafio da conscientização global ainda persistia. Em muitos países, especialmente em regiões da África subsaariana, o HIV continuava a ser uma das principais causas de mortalidade. Barreiras culturais, religiosas e econômicas dificultavam a implementação de programas de prevenção e o acesso a medicamentos. Além disso, o preconceito e a desinformação ainda afastavam muitas pessoas dos sistemas de saúde. Para enfrentar isso, campanhas educacionais começaram a se adaptar aos contextos locais, promovendo informações claras e acessíveis sobre a doença. No Brasil, o Programa Nacional de Combate à AIDS ganhou destaque global. O país foi pioneiro na distribuição gratuita de antirretrovirais pelo Sistema Único de Saúde, SUS, garantindo acesso ao tratamento para milhares de pessoas. Além disso, campanhas massivas de conscientização, como aquelas focadas no uso de preservativos, tornaram-se referências internacionais. No entanto, mesmo em países com políticas avançadas, o estigma continuava a ser um dos maiores inimigos. Muitas pessoas ainda evitavam realizar testes por medo do diagnóstico ou do preconceito que poderiam enfrentar. Nos últimos anos, a ciência deu passos ainda mais significativos na luta contra o HIV. Ensaios clínicos começaram a explorar a possibilidade de uma cura funcional para o vírus, com casos isolados de pacientes que conseguiram eliminar o HIV de seus corpos após tratamentos inovadores, como o transplante de células-tronco. Além disso, vacinas em estágio experimental mostraram resultados promissores, embora ainda estejam longe de uma implementação em larga escala. A pesquisa continua a avançar, alimentando a esperança de que, um dia, o HIV possa ser erradicado de forma definitiva. Enquanto isso, a prevenção permanece como a principal arma contra novas infecções. Campanhas modernas têm utilizado as redes sociais e influenciadores digitais para alcançar populações mais jovens, trazendo mensagens claras e acessíveis sobre sexo seguro, testes regulares
e a importância do tratamento precoce. No entanto, o número de novas infecções ainda é preocupante em várias partes do mundo, especialmente entre adolescentes e jovens adultos. A luta contra a AIDS segue como um lembrete de que é preciso unir esforços para combater não apenas o vírus, mas também as desigualdades e os preconceitos que ele expõe. No centro dessa luta global contra o HIV/AIDS, histórias de superação e resiliência continuam a inspirar o mundo. Milhares de pessoas vivendo com HIV hoje compartilham suas jornadas, mostrando que é possível ter uma vida plena e saudável com acesso ao tratamento. Organizações comunitárias desempenham um papel crucial ao oferecer apoio psicológico, orientação e serviços essenciais para aqueles que enfrentam a doença. Essa rede de solidariedade é um lembrete poderoso de que a empatia e a informação podem transformar vidas. A arte e a cultura também se tornaram aliadas importantes. Filmes, músicas e documentários têm ajudado a desmistificar o HIV e a mostrar a realidade das pessoas afetadas pela epidemia. Obras como Filadélfia e o musical Rent trouxeram o tema para o mainstream, alcançando públicos que antes evitavam falar sobre o assunto. Essas iniciativas ajudaram a humanizar a luta contra o HIV, transformando números frios em histórias reais. Entretanto, apesar do progresso, o estigma e a discriminação ainda são desafios que só podem ser vencidos com diálogo, educação e políticas inclusivas. Enquanto o mundo avança na luta contra o HIV/AIDS, a pandemia de Covid-19 trouxe novos desafios. A crise de saúde global desviou recursos e atenção de programas essenciais de combate à AIDS, resultando em interrupções no acesso a medicamentos, testes e prevenção. Relatórios recentes mostram que, em algumas regiões, as taxas de infecção pelo HIV aumentaram durante a pandemia, ressaltando a necessidade de manter o foco contínuo nessa batalha. O aprendizado da Covid-19, no entanto, trouxe inovações em saúde pública que também podem beneficiar a resposta à AIDS, como o uso de tecnologias digitais e a distribuição descentralizada de medicamentos. Além disso, a pandemia destacou a importância da colaboração internacional. A luta contra o HIV sempre foi uma questão global, exigindo esforços coordenados entre governos, organizações não governamentais e empresas privadas. À medida que o mundo se recupera da Covid-19, existe uma oportunidade única para fortalecer os sistemas de saúde e garantir que ninguém fique para trás, especialmente as populações mais vulneráveis. O combate ao HIV/AIDS permanece como um símbolo da capacidade da humanidade de enfrentar desafios monumentais quando unida por uma causa comum. Embora o combate à AIDS tenha avançado significativamente, o futuro ainda exige vigilância e compromisso. A meta de erradicar o HIV até 2030, estabelecida pelas Nações Unidas, depende de vários fatores: maior acesso a medicamentos, educação sobre prevenção e redução do estigma global. Para alcançar esse objetivo, é fundamental investir em ciência e tecnologia, expandir os programas de testagem e garantir que as populações mais vulneráveis recebam suporte adequado. Além disso, governos e organizações precisam trabalhar em políticas que abordem não apenas a saúde, mas também questões sociais e econômicas relacionadas à epidemia. Cada um de nós também tem um papel nessa luta. Compartilhar informações, apoiar iniciativas locais e incentivar o diálogo sobre o HIV/AIDS são formas de contribuir para a conscientização global. Lembre-se, a informação é uma das ferramentas mais poderosas para combater tanto o vírus quanto o preconceito que o acompanha. E falando nisso, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever e ajudar a levar essa mensagem para mais pessoas. Juntos podemos fazer a diferença. Uma das maiores lições da crise da AIDS é o poder da mobilização coletiva. Durante os anos mais sombrios da epidemia, ativistas de todo o mundo se uniram para exigir mudanças. Foram eles que pressionaram governos,
desafiaram empresas farmacêuticas e enfrentaram o preconceito com coragem e determinação. Sem esses movimentos, os avanços que temos hoje em tratamento e prevenção seriam impensáveis. Essa história é um lembrete de que a mudança começa quando as pessoas se recusam a aceitar o status quo. Hoje, o ativismo continua a desempenhar um papel vital, especialmente em regiões onde o HIV ainda é visto como um tabu. Jovens lideranças estão surgindo, utilizando plataformas digitais para alcançar novos públicos e quebrar barreiras culturais. Redes sociais, podcasts e campanhas inovadoras têm conseguido levar mensagens de conscientização para comunidades que antes eram inacessíveis. Esses esforços mostram que, mesmo em um cenário de desafios constantes, é possível avançar e, quem sabe, um dia alcançar um mundo livre do HIV/AIDS. Encerrando essa jornada pela história da crise da AIDS, é impossível ignorar o impacto que ela teve na humanidade. Mais do que uma batalha contra um vírus, foi uma luta para superar preconceitos, desigualdades e desinformação. A epidemia nos ensinou o valor da empatia, da ciência e da cooperação global. Hoje, vivemos em um mundo mais preparado e consciente, mas ainda há muito trabalho a ser feito. A erradicação do HIV não será apenas uma conquista médica, mas também um triunfo da humanidade em unir forças por um objetivo comum. Portanto, não deixe essa mensagem parar aqui. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, porque cada conversa que iniciamos sobre o HIV é uma oportunidade de salvar vidas. Se inscreva no canal e deixe seu comentário sobre o que mais te marcou nessa história. Lembre-se, a luta contra a AIDS é de todos nós. Juntos podemos construir um futuro mais justo, onde a vida prevaleça sobre o preconceito e a desigualdade. Obrigado por acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.